Glória a Deus. Você está pronto? Glória a Deus. Libera aqui para mim minha contagem, por favor. Queridos, essa semana eu assistindo uma série, The Resident, na Netflix. É uma série médica bastante interessante. É a segunda vez que eu estou assistindo, porque quando algo me acrescenta, me edifica, a Bíblia fala: examinai tudo, retém o que é bom. Quando tem algo bom, eu faço questão de assistir novamente, para que eu possa verdadeiramente entender o que Deus está querendo falar comigo. Porque Deus fala através de canção, através de série, através de pregação. Deus é Deus. E essa semana me chamou a atenção porque em um dos episódios eu ouvi a seguinte frase: estamos cercados por perdas. Como assim? Temos perdas no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. E perdas nossas e das pessoas que nos cercam. E o grande desafio é entender que a vida que nós escolhemos viver vai determinar como nós reagimos. Você não tem controle em algumas situações da vida. Existem coisas da vida que você não consegue controlar, são fatos da vida. Você não consegue controlar a sua hereditariedade. Você não determina de quem você vai ser filho, qual família você vai nascer, qual a estrutura familiar que você vai nascer. Você não tem como determinar isso. Mas você tem como determinar como vai ser a família que você deseja constituir. Então existem questões da nossa vida que são verdadeiros aprendizados. E a Bíblia é um livro de aprendizado. Tanto que a Bíblia trata de 5 ministérios: evangelista, profeta, mestre, pastor e apóstolo. O mestre, ele tem a função de nos ensinar aquilo que a teologia fala para nós. E com toda a humildade do mundo, eu quero essa noite trazer um ensinamento para você. Mas eu preciso que você tenha a certeza que esse sermão que eu vou ministrar, esse sentimento que eu vou ministrar em forma de sermão, ele não é específico para uma pessoa. Na verdade, ele foi específico para uma pessoa. Há aproximadamente 2 anos eu comecei a ruminar, a gerar esse sermão na minha vida. E eu vim desenvolvendo ele. Então, durante 2 anos, ele foi para mim. Deus falou comigo. Deus sacudiu a minha vida. Deus me confrontou. Agora que o Espírito Santo autorizou eu compartilhar, ele é para as centenas de pessoas que aqui estão e mais as milhares que provavelmente irão assistir ele na internet. Deus, quando dá a oportunidade de alguém proferir uma palavra, ele primeiro corta no pregador, para depois o pregador transmitir. Existem palavras que Deus me dá só para mim. Ele não me autoriza a compartilhar. Por quê? Eu não busco o Senhor somente para pregar. Eu busco o Senhor diariamente, que eu preciso me alimentar e sobreviver diariamente na presença dele. A minha função, ela é maravilhosa, mas dias como domingo que vem, que eu vou poder parar, sentar e ouvir a mensagem, para mim é maravilhoso, porque eu também estou me alimentando. Eu não posso chegar ao culto, à reunião e esperar só me alimentar aqui, não tem como. Eu preciso ser canal de Deus. Então,
essa palavra primeiro falou comigo, sabe? E é com muita sobriedade e reverência que hoje nós nos aprofundaremos em uma das narrativas mais trágicas e instrutivas da Bíblia, a traição de Judas Iscariotes. Se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Eu lembro, quando eu era pequeno lá em Queimados, logo ali, você já ouviu falar em Queimados? Amém ou não amém? Logo ali, se tu acha que tu mora longe da igreja, tu não sabe onde eu moro. Eu moro em Queimados. Agora com a Dutra engarrafada é 1h10, 1h20, 40 minutos brincando. E eu vou e volto, todo dia. Quando eu era pequeno lá em Queimados, eu era da igreja romana. E na igreja apostólica romana, nós tínhamos um feriado, que era o feriado da Paixão de Cristo. A gente tinha a sexta-feira da Paixão, o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. Amém ou não amém? Quem lembra do sábado de Aleluia? E o sábado de Aleluia era uma festa. Por que era uma festa? Porque o sábado de Aleluia era o dia de malhar os Judas. Quem lembra do Judas? Era um boneco, irmão, feito com roupa lá e cheio de coisa. E na minha época, o Judas vinha uma lista lá, ó, de pecado dos outros. Tudo de ruim que nego fazia. O cara que traía a mulher que traía o marido, então, e vinha lá no Judas. E a molecada esperava o dia amanhecer para encontrar o Judas e com um pedaço de pau bater no Judas. Coitado do Judas. Judas apanhava pra caramba. E quando o Judas caía, então, aí que ele apanhava mais ainda. Arrancava o braço do Judas, acabava com o Judas. Amém ou não amém? O título do nosso sermão é A Síndrome de Judas. O perigo de trocar o eterno pelo imediato. Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem juntos e caracterizam uma determinada condição clínica ou patológica. O ponto-chave é que a síndrome define o quadro de manifestações, ou seja, o que o paciente apresenta, mas nem sempre tem uma causa única e bem definida. Quais são as principais características de uma síndrome? Ela apresenta um conjunto de manifestações. É uma coleção de vários sinais que são observáveis, como febre, erupções cutâneas, e sintomas, que são as sensações relatadas pelo paciente, como dor, cansaço. A síndrome tem causa indefinida ou múltipla. Muitas vezes o termo síndrome é usado quando a condição clínica é causada por múltiplos fatores, ou quando a causa exata ainda não é totalmente conhecida ou estabelecida, o que a diferencia de uma doença, que geralmente tem uma causa específica e conhecida. Exemplos comuns: síndrome de Down, que é uma condição genética causada pela trissomia do cromossomo 21. Outro exemplo muito conhecido: síndrome do intestino irritável, desordem funcional do intestino cuja causa não é facilmente identificada por exames padrão. Essa aqui eu falo com muita tristeza, que é a síndrome que tem atingido pastores. Síndrome de Burnout, tipo de esgotamento físico e mental associado ao trabalho. Em resumo, a síndrome é o caso clínico que se manifesta independente da origem que o provoca. Abra sua Bíblia, João capítulo 12, versículos de 4 a 6. Depois nós vamos ler Mateus 26, 14 a 16 e Mateus 27,
3 a 5. Síndrome de Judas. João 12, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mateus 26, 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Mateus 27, 3 a 5. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a entender o que o Senhor quer falar conosco. Me ajuda também a transmitir a sua mensagem em amor, mas com a preocupação em transmitir a verdade da tua palavra. Se hoje ouvirmos a sua voz, não endureçamos o nosso. Nós até rimos quando eu falei do Judas no sábado de Aleluia, porque nós amamos apontar o dedo para quem a gente acha que é Judas. Nós falamos do Judas Iscariotes como se nós não vivêssemos a cada dia sendo influenciados pela síndrome de Judas. Nós temos um hábito de olhar para a vida do outro e apontar o dedo. Pedro negou Jesus. Pedro, depois de andar por sobre as águas, teve medo e começou a afundar. Judas e nós. Será que essa síndrome não está tentando nos pegar? Será que, apesar de não manifestarmos sintomas, apesar dessa síndrome ainda não ter sido diagnosticada, eu não sei como é o nome que fala, se é credenciada ou classificada como síndrome, será que a gente não está vivendo sendo influenciado por essa síndrome? O clímax de vender Jesus por Judas não ocorre num vácuo. Judas não acorda de manhã e falando: hoje eu vou vender o mestre. Não. Esse clímax é precedido por eventos que expõem a raiz da motivação do coração de Judas. Esse contexto começa num jantar em Betânia, do capítulo 12 de Jesus, na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Quando Jesus está lá jantando, próximo do momento dele sacrificar por mim e por você, a irmã de Lázaro, Maria, pega um ano de trabalho e compra um vaso de nardo puro e derrama aos pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E Judas, aquele que havia de trair, disse:
Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele não disse isso porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É o capítulo 12 de João. O evangelista João desmascara a hipocrisia de Judas. A preocupação de Judas não era com os pobres, mas com o lucro pessoal. E nós somos mestres de hipocrisia. Eu estou me incluindo. Antes de você deixar o Satanás falar na tua cabeça e ter êxito, eu estou me incluindo. Nós, muitas das vezes somos tomados pela síndrome de Judas. Maria dá uma oferta sobrenatural. Um ano de trabalho. Você parou para imaginar o que é isso? Jesus não pediu, não. Ela, grata, sentiu e deu. Me perdoe, o problema era dela. O dinheiro era dela. O sacrifício era dela. Mas o Judas se levanta, hipócrita. Não era melhor ter pego esse dinheiro e ter dado aos pobres? Parece com a gente. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou para falar de um líder meu. Não, porque o meu líder não me visita. Eu acho que ele queria falar de mim, só que ele não teve coragem e falou do líder. Porque o meu líder não me liga. Eu ouvi tudo. Depois eu só fiz uma pergunta. Meu filho, quantas vezes você visitou alguém? Para quantas pessoas você ligou? Eu não vou falar essa semana não, filho. Nesse ano. Precisei falar mais alguma coisa, pastor Elias? Nada. Por quê? Vamos ser sinceros. Se eu estou preocupado com o Wellington, e eu tenho verdadeiramente preocupação com o Wellington, e acredito que o Wellington precisa de uma visita, irmão, eu não tenho que me preocupar se o Elias vai ou não. Eu tenho que simplesmente descer. Caiu o microfone. Depois alguém pega para mim. Descer, e o Wellington, dar um abraço no Wellington, orar pelo Wellington. Aí depois que eu fizer, aí eu tenho autoridade para me poder chegar e falar: ô Lucas, você sabe como é que está o Wellington? Rapaz, eu acho que ele está precisando de uma visita. Eu fui lá, eu orei por ele. Muitas das vezes a gente está igual Judas. Judas não estava preocupado com os pobres. A narrativa dele era de preocupação com os pobres, mas ele estava preocupado com a bolsa. Eu me assusto quando eu encontro alguém e fala: que saudade! Nós não vamos falar isso, mas dá vontade de falar: para de hipocrisia. Você não estava com saudade de mim, você me viu e lembrou de mim. Por quê? Tu sabe meu zap? Tem meu Instagram? Tem meu Facebook? Se tu tivesse saudade de mim, tu nem iria lá na estrada Carlos Sampaio 152 Queimados, não. Tu tinha me mandado um zap, tu tinha me mandado um direct, ou tu tinha ido na igreja, tu sabe onde eu estou. Precisamos tirar essa síndrome da nossa vida. Cobramos muito dos outros, mas será que a gente dá pelo menos um pouquinho daquilo que a gente cobra? A traição não foi um ato repentino de desespero, mas o ápice de um processo de ganância e desonestidade que já estava enraizado no coração de Judas. Mas pastor, Jesus sabia? Sabia. E eu te provo aqui na Bíblia, Jesus não foi pego de surpresa, ele conhecia o coração de Judas desde o início, o que torna essa tragédia ainda mais profunda. João 6,64, ei querido, vamos amadurecer aqui, biblicamente falando. Quando alguém sai da igreja, é um desespero. O que está acontecendo, meu líder?
O que está acontecendo com a igreja porque fulano saiu da igreja? Não pode. O que está acontecendo? Esse mês nós só recebemos 5 novos membros. Não foi 20 igual mês passado, 20 e pouco. Tem alguma coisa de errado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Queridos, João capítulo 6, versículo 60 diz assim: muitos dos seus discípulos de Jesus de Nazaré. Olha para o teu irmão, fala para ele: discípulos de Yeshua HaMashiach. Fala para ele: não são seus discípulos, são discípulos de Jesus. Fala para ele: não são discípulos do pastor, são discípulos de Jesus. Olha o que o texto fala: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Estão falando de Jesus, o Deus encarnado, o único que tinha a palavra de vida eterna. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se vir o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Você acha que se tiveram coragem de abandonar Jesus, não vão me abandonar? Eu quero ser igual a Jesus. Se Jesus for abandonado porque eu não creio, eu não tenho problema se alguém me abandonar porque não crê. Precisamos entender, Jesus sabia. Do versículo 64, fala que ele sabia que ia trair. No versículo 70 a 71, olha a dureza do que Jesus fala. Responderam-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Ei, querido, presta atenção. Sou eu não, é Jesus que chamou Judas de quê? De diabo. Jesus só cumpriu a profecia do Salmo 41:9, que diz: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Eu não sei se você parou para pensar o que é levantar contra mim o seu calcanhar. É algo muito interessante, porque aqui, ó, eu estou na minha posição normal, beleza? Quando eu levanto o meu calcanhar, olha aqui, quando eu levanto o meu calcanhar, eu me elevo. Você já reparou que na luta, naquela pesagem, quando está um disputando com o outro, o que o cara faz? Ó, aqui, ó, levanta aqui, ó, ele se projeta. Jesus só confirmou a palavra profética. A síndrome de Judas é a doença espiritual de quem prioriza o lucro e o conforto pessoal, em detrimento do relacionamento e do propósito eterno com Cristo, resultando na traição da fé. Essa mensagem é para a gente parar e olhar para dentro. Não é mensagem para dar glória a Deus. É mensagem para fazer aquilo que Sócrates falou: conheces a ti mesmo? É você olhar para dentro de você e fazer uma autoavaliação. Espera aí, será que eu estou apresentando alguns sintomas da síndrome de Judas? Será que eu estou desvalorizando? Presta atenção. Especificamente o que Judas fez, Jonathan, foi ele estar na presença do Deus encarnado, daquele que João falou, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele estava na presença do Cristo encarnado,
do Deus Todo-Poderoso, e ele desvalorizou a presença. Infelizmente, a intimidade pode fazer com que a gente confunda a presença com o benefício da presença. O que eu aprendo desse texto? Em primeiro lugar, o valor subestimado, ignorando o relacionamento íntimo. Judas viveu 3 anos com Jesus. Judas viu milagres. Judas ouviu os sermões. Judas participou do ministério. No entanto, tudo isso perdeu sentido diante de uma oferta financeira. Pastor, isso não tem nada a ver comigo. Tem certeza? Judas desconsiderou o valor do relacionamento eterno. Ele não avaliou o custo de perder a presença do Messias. Ele viu naquele momento Jesus como um líder político fracassado. Ou pior, ele viu Jesus como um ativo negociável. Não negocie Jesus. Não negocie o seu relacionamento com Ele. Não negocie a presença. Jesus não é um líder político fracassado porque ele não escolheu desbancar o Império Romano, mas estabelecer a liderança servidora através do amor. Jesus não é um ativo negociável. Jesus não é algo que você comprou para gerar um patrimônio e agora, ao ver que aquele patrimônio está desvalorizando, é melhor negociar para perder menos ou ganhar mais. Quantos de nós hoje, e eu vou repetir, eu estou usando nós, eu estou incluído nesse sentimento. Quantos de nós hoje, no meio da igreja, subestimamos o nosso relacionamento pessoal com Cristo? Trocamos o nosso tempo devocional de leitura, oração, louvor, por jogo de futebol, por série. Trocamos o nosso tempo devocional por qualquer coisa que nos divirta. Afinal, eu sou filho de Deus. Se Deus descansou no 7º dia, eu também tenho direito. Desde que, é uma mensagem que eu vou pregar aqui, desde que os 6 dias, você no final do dia, olha e fala, eu vejo que foi bom. Tudo que eu fiz foi bom, foi perfeito, foi agradável. Trocamos o serviço do reino por mais um turno no trabalho desnecessário. Pô, pastor, está de onda com a minha cara. O senhor está me pedindo pela primeira vez no ano. Eu vim domingo de manhã e domingo à noite. Pô, pastor, de manhã já está bom, pastor. Pô, de noite tem o jogo do Mengão, do Flusão, do Fogão, do Vascão. Não, pastor, eu tenho que ir para o cinema com a minha nega. Não, pastor, eu tenho que sair com meu namorado. É domingo? Trocamos, cara, a nossa comunhão por uma corrida a mais no aplicativo. Será que a gente não está precisando fazer uma corrida a mais porque a nossa organização financeira está errada? Será que a gente não está gastando além do que deveria gastar e por isso a gente sacrifica o serviço? Falei de manhã e vou falar, cara, eu me assusto com escala. Porque eu não estou na igreja porque eu sou pastor e tenho um salário. Eu estou na igreja porque eu amo estar na igreja. Desde que eu me converti. Não era problema para nós. Na igreja que nós éramos, nós chegávamos 7 horas da manhã.
Primeira reunião, bom dia, Espírito Santo, 8 horas. Depois escola dominical. E quando acabava, a gente limpava o chão de ardósia. Você tem ideia do que é ardósia, irmão? Você passava um pano molhado, passava a cera, e sempre tinha um abençoado, desligado, que vinha pisando tudo. Aí tu tinha que limpar de novo, passar a cera novamente. Para estar 5 horas de novo na igreja. Pastor, o tempo mudou. O tempo não mudou não, quem mudou foi você. Quem mudou fomos nós. O valor de Jesus se torna pequeno diante das preocupações e das ambições do mundo. Tem uma música do Davi Silva que ele compôs no dia que o pai dele morreu. E ela ficou muito conhecida com o Ministério Apacentar. Ministério Apacentar não, com Trazendo a Arca, que foi a última música do final do CD ao vivo dele. Eu não sei cantar, mas se você souber, você me ajuda. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés. Quero então dizer, adoro a ti, levanto as minhas mãos, te dou meu coração, quando tua voz ouvir, quero então dizer, eis-me aqui, Senhor. Será que o eis-me aqui nosso hoje não está eis-me aqui? Desde que seja esse dia, essa hora, essa forma. Eis-me aqui, desde que eu não tenha dificuldade financeira para precisar ir de ônibus e de Uber para a igreja. Eis-me aqui, desde que. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, o preço ridículo que Judas aceita por trair Jesus, 30 moedas de prata. Judas estabeleceu o preço da sua traição. 30 moedas de prata era o valor da indenização paga por um escravo que fosse morto. Os fariseus, com o consentimento de Judas, precificaram o Filho de Deus num valor de um escravo acidentalmente morto. Está em Êxodo 21:32, Jesus teve o preço, Jesus foi trocado pelo preço de um escravo morto acidentalmente. Quando nós trocamos Jesus por qualquer coisa, a gente está dando um preço para Jesus. Mas nós não, só Judas. A oferta dos fariseus hoje é qualquer valor, seja material, emocional, de status, que nos faça silenciar nossa consciência e nos afastar de Cristo. A moeda de Judas pode ser um vício, um pecado secreto, uma promoção no trabalho que exige o abandono de princípios, ou até mesmo o medo de desagradar amigos não cristãos. A moeda de Judas é o preço que estamos dispostos a pagar para evitar o sacrifício de seguir a Jesus. Terceira coisa da síndrome de Judas, a raiz da amargura, a ganância e o engano. João 12:6, Jesus fala, Judas era ladrão e roubava da bolsa comum. João fala, sua decisão final foi apenas a manifestação de um pecado que já estava cultivado em seu coração. O dinheiro e o poder não mudam ninguém, só revela o que já estava oculto. Escuta o que eu vou te falar. Se você hoje receber $1 milhão, aproximadamente 6 milhões de reais, e mudar a sua vida, é porque a vida que você leva hoje não tem nada a ver com o propósito estabelecido por Deus. A síndrome de Judas não começa com a traição,
mas com desvio do caráter no dia a dia. Começa quando justificamos pequenas desonestidades, quando o amor ao dinheiro se instala e quando a hipocrisia se torna um estilo de vida. A traição é apenas o fruto podre de uma raiz contaminada. Toda traição começa com a insatisfação. E toda insatisfação gera uma ingratidão. E toda ingratidão te leva para o pecado. Quarta coisa que nós aprendemos nesse texto: a ilusão da segurança. A tentativa de voltar atrás. Não, pastor. Deixa eu aqui do jeito que eu estou, pecando e tal. Porque a hora que eu me arrepender, Jesus me perdoa. Amém. Só toma cuidado. Por quê? A traição de Judas foi seguida por um remorso devastador, mas que não era arrependimento salvífico. Uma coisa é remorso, outra coisa é arrependimento. Arrependimento é tomar posição. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é cortar o mal pela raiz. Judas não cortou o mal pela raiz, porque ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Judas tentou devolver o dinheiro. Ele percebeu que a moeda não valia a alma. Mas seu remorso era apenas a tristeza do mundo que leva à morte e não o arrependimento que leva à vida. A síndrome de Judas nos faz buscar o benefício do pecado, as moedas. E quando o benefício acaba e o custo da traição é revelado, o remorso nos leva ao desespero e não à graça de Cristo. Muitos crentes hoje caem em pecados graves. Eles conseguem o que a moeda ofereceu: prazer, poder, dinheiro, mas logo percebem o vazio. O remorso vem, em vez de buscar o perdão de Jesus, como fez Pedro após negá-lo, eles se fecham, se envergonham e tentam resolver com as próprias forças a situação que a sua vida se tornou, terminando em desespero espiritual. Pedro errou como Judas errou. Na verdade, se você pegar a Bíblia, você vai ver que Pedro errou muito mais vezes do que Judas. Mas qual é a diferença? Pedro teve o arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Arrependimento é algo profundo, dentro para fora. Arrependimento é mudança de coração, é mudança de mente. Arrependimento é cortar o mal pela raiz. Arrependimento é a solução. Pedro se arrependeu, Judas teve remorso. A última coisa agora desse sermão: o fim trágico, a perda da missão e da salvação. Queridos, você tem ideia do que a gente caminha com Jesus hoje, com a presença do Espírito Santo? Mas, irmão, tem hora que eu paro lendo a Bíblia para imaginar o que era estar com Jesus, irmão. O que era, às vezes, a gente observa um olhar. Você imagina você estar com Jesus, vendo Jesus curar um leproso. Você imagina você ser transportado para o grupo dos 12 discípulos e o mestre no meio, e de repente vem um leproso. E todo mundo está imundo, 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 se afastando. E você está vendo Jesus se aproximando do cara. E está Pedro: Jesus, mestre, não vai Tiago não, ele é impuro, mestre. E Jesus indo caminhar com ele. E quando chega diante do leproso, o leproso fala: mestre, se quiseres, pode me curar. Mas Jesus fala: quero.
Só que antes de curar ele, Jesus abraça, toca no leproso e cura o leproso. Judas viveu tudo isso. E Judas teve coragem de trocar tudo isso por algumas moedas de prata. O final de Judas é a advertência mais séria de toda a Escritura. O problema de Judas não foi trair Jesus, o problema de Judas foi que a traição foi o ápice da perda do relacionamento íntimo com o Senhor. O problema não é o pecado, nós não temos problema com o pecado, o problema é que o pecado gera morte, o problema é que o salário do pecado é a morte, e às vezes o pecado não é só aquele pecadão, adultério, roubo, assassinato, às vezes perder a essência. É o início para se perder a existência. Judas perdeu a essência. Será que nós não estamos perdendo a essência da verdadeira adoração? Será que nós não estamos buscando, muitas das vezes, aliviar a nossa consciência? Porque, queridos, quando perdemos a missão, o próximo passo é perder a salvação. Atos 1:25, Lucas fala: para que tome a parte desse ministério apostolado do qual Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Judas não perdeu apenas o discipulado, Judas perdeu o propósito eterno. Ele foi para o seu próprio lugar, um lugar de condenação e separação de Deus. Sua vida nos ensina que não importa o quão perto você esteja de Jesus fisicamente, se houver um pecado não confessado e um ídolo como a ganância habitando em seu coração, a traição é iminente. Eu quero te dar uma palavra agora. Você está numa igreja que tem discipulado. Deixa de ser arrogante e achar que você é melhor do que o seu discipulador. Discípulo tem que aprender a viver verdade com o discipulador. Você ainda não foi liberto nem curado desse pecado que está enraizado, porque tu não teve coragem de ir para o seu discipulador e falar para ele: eu quero confessar o meu pecado, eu continuo vendo promiscuidade, eu tenho ainda problema com drogas, com bebida, eu falo demais, eu sou mentiroso, eu sou contendeiro. O dia que você entender que você precisa ir no teu discipulador e falar: cara, me ajuda, ora por mim, irmão, ele não precisa saber teologia, ele não precisa saber a Bíblia, ele só precisa ser um homem de Deus para olhar para você, e eu tenho certeza, eu conheço os meus líderes, eu conheço os meus discípulos, eu tenho certeza que ninguém vai te apontar o dedo, ninguém vai dizer que é melhor do que você, vai simplesmente olhar para você e falar: meu irmão, eu também sou falho. O que você está falando, eu posso até não errar dessa maneira, mas olha, eu erro dessa. Vamos orar junto? Eu vou orar por você, e você vai orar por mim. A diferença é que Pedro tinha Tiago e João. Ele estava junto de gente como ele, que entendia a importância da confissão, a importância do relacionamento. Judas não. Judas se isolou e caiu no conto da hipocrisia. Por que não deu esse dinheiro para o pobre? Me perdoe, não competia a Judas definir o que a Maria faria com o dinheiro dela ou não. Quando a gente para de olhar para a nossa vida e começa a olhar para a vida dos outros, a gente vai por esse caminho. Só que essa palavra não é uma palavra de condenação, não. Eu não estou aqui para te condenar. Eu sou teu pastor, eu te amo, cara. Eu também tenho dificuldades, eu também tenho luta. Eu também tenho hora que eu falo e penso: Senhor, é isso mesmo? Tem certeza? Eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para falar para você: cara, eu estou contigo. O teu discipulador está contigo, o teu líder de célula está contigo. Mas pastor, eu ainda não tenho. Cara, escolhe uma e fica junto, porque a gente ora junto, a gente chora junto, a gente se ajuda junto, a gente se perdoa junto, a gente caminha junto, a gente vai estar junto no céu.
Não se deixa perder, não. Pastor, eu reconheço que a minha vontade de ganhar dinheiro está muito grande. Sim, querido, eu não estou falando que isso é pecado. Só que vale a pena perder o relacionamento de intimidade. Vale a pena perder o casamento. Vale a pena perder a infância dos teus filhos só por conta do dinheiro. Que Deus nos ajude. A síndrome de Judas não é uma doença de um único homem do passado. É um risco constante para todo crente que permite que a ganância, o egoísmo ou qualquer ambição terrena se torne mais importante do que o reino de Deus. A pergunta que ecoa do Salmo de Davi e do exemplo de Judas é: qual é o preço da lealdade? Qual é a sua 30 moedas de prata? Hoje é uma noite de Santa Ceia. E quando Paulo institui a Santa Ceia, ele fala: examine-se o homem, pois a si mesmo. Essa palavra é para que a gente possa olhar para dentro de nós. Falar, cara, será que vale a pena eu passar o dia inteiro ralando lá para fazer comida com a galera que está no encontro? Será que vale a pena? Examine, existe alguma área da sua vida onde você está desonrando a Cristo para alcançar algum benefício terreno? Você está roubando de Deus o seu tempo, seus dízimos, suas ofertas ou sua obediência? O arrependimento de Judas foi remorso, o de Pedro foi transformador. Volte-se a Jesus com verdadeiro arrependimento enquanto ainda há tempo e graça. Judas trocou a vida pelo dinheiro. Judas estava com o autor da vida, cara. Judas estava com o mestre, irmão. Ele trocou a intimidade de Cristo por dinheiro. Jesus fez a troca inversa. Ele trocou o céu pela cruz para comprar você de volta. Muitas das vezes a gente troca o reino por dinheiro. A gente troca a vida e a alegria do reino por dinheiro. Enquanto Cristo trocou o céu pela cruz para nos comprar de volta. Ele não foi avaliado em 30 moedas de prata pelos inimigos, mas seu valor para o Pai é incalculável. Talvez você tenha andado com Jesus, mas nunca o aceitou de coração, permitindo que a moeda desse mundo seja o seu verdadeiro Deus. Hoje, não troque o perdão eterno pelo prazer temporário. Abandone hoje a síndrome de Judas, o amor ao dinheiro e a hipocrisia, e agarre-se à graça de Cristo que oferece salvação, propósito e vida eterna. Se você deseja se arrepender e entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, abandonando qualquer moeda de prata que o separe dele, faça comigo essa oração. Quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E se hoje você quer...